Vocês lembram daquela sensação de estar no cinema lá em 93, vendo um dinossauro gigante na tela pela primeira vez? Nossa, sim, de arrepiar. Jurassic Park não só botou todo mundo pra correr dos dinossauros, como mexeu com a nossa imaginação, né? Jurassic Park marcou época, revolucionou os efeitos especiais e até hoje é referência quando falamos de dinossauros no cinema. É verdade. E hoje a gente vai mergulhar nos bastidores desse clássico, desvendar as curiosidades, os desafios, tudo que fez de Jurassic Park esse filme tão épico. É isso aí. Preparados para uma viagem no tempo. Com certeza. Você lembra o que mais te impactou quando você viu o filme pela primeira vez? Olha, acho que o mais legal é que a história de Jurassic Park já começa antes mesmo do livro chegar nas livrarias. O Steven Spielberg, o diretor, ele ficou sabendo da obra do Michael Crichton e já se apaixonou pela ideia. É, ele sempre teve esse faro para boas histórias, né? Sim. E sabia que ele teve que disputar os direitos do filme com outros estúdios. Ah, é. Que loucura. Pois é, Warner Bros., 20th Century Fox. Era um leilão de gigantes. Mas, no fim das contas, a Universal Pictures, com Spielberg no comando, levou a melhor. Uau, que disputa, hein? Teve um preço. A Universal exigiu que ele fizesse Jurassic Park antes de A Lista de Schindler. Caramba, que dilema. Mas o filho ele dirigiu os dois, né? Sim, os dois. E, pelo que dizem, ele se inspirou em Tubarão e King Kong para criar a atmosfera de Jurassic Park, sabia? Nossa, faz todo sentido. Ele queria trazer a atenção de Tubarão, só que em terra firme, com o T-Rex no papel do grande predador. E a grandiosidade de King Kong, aquele impacto visual, também foi uma baita influência. Jurassic Park realmente tem essa pegada de filme de monstro, né? Mas com uma roupagem totalmente nova. Exatamente. E falando no T-Rex, como eles deram vida a esses dinossauros? Lembro de ter lido algo sobre stop motion, mas o Spielberg acabou descartando a ideia, né? Disseram que não ia ficar tão realista quanto ele queria. Isso mesmo. Stop motion, pra quem não sabe, é aquela técnica de animação quadro a quadro, sabe? Tipo aqueles filmes antigos de bonequinho. Mas, pro Spielberg, a técnica era muito cara e o resultado não ia ser tão realista quanto ele queria. Ainda bem que ele mudou de ideia, né? Verdade. E aí entra em cena um time de peso. Stan Winston, mago dos animatrônicos. Phil Tippett, especialista em Go Motion. Go motion, o que é isso? É uma técnica que mistura stop motion com efeitos visuais para dar mais fluidez para os movimentos. E também tinha o Michael Lantieri, o cara dos efeitos especiais no set. E, claro, o Dennis Morin da Industrial Light and Magic, a famosa ELM. Nossa, que time. E para garantir que os dinossauros fossem mais que monstros de filme B, o Spielberg chamou o paleontólogo Jack Horner para a equipe. Graças a ele, os dinossauros de Jurassic Park parecem animais de verdade, com comportamentos e movimentos realistas. Sensacional. E aí que a mágica acontece, né? Dizem que o Spielberg não era muito fã de computação gráfica, mas aí ele viu uma animação de um T-Rex e CG, bum, muda tudo. É isso aí. Mudou tudo. E essa mudança foi crucial para o filme. A computação gráfica permitiu que os dinossauros se movessem com uma naturalidade impressionante. Imagina a dificuldade de fazer isso só com animatrônicos. Impossível. E falando em desafios, as filmagens no Havaí tiveram que ser interrompidas por causa do furacão Iniki, né? Pois é. Você acredita que Spielberg, sempre esperto, usou cenas da tempestade real no filme? Não. Sério, sério. Que incrível. E me fala uma coisa, aqueles cenários eram reais. A fachada do centro de visitantes, a cozinha onde os raptores atacam, parecia tudo tão real. E era real. Spielberg fez questão de construir cenários gigantescos para dar mais realismo ao filme. E não podemos esquecer dos jipes Ford Explorer, que viraram ícones. A Ford adotou parceria e os carros foram adaptados para parecerem autônomos, sabe? Usando os truques de câmera bem interessantes. Lembra daqueles jipes. Que legal. Mas e o T-Rex? Imagina que filmar com aquele animatrônico gigante não devia ser nada fácil, né? Era um desafio e tanto. Ele era enorme. E por causa da chuva ficava encharcada, a equipe tinha que secar o bicho entre uma tomada e outra. Imagina o trabalho. Nossa, devia ser uma trabalheira danada. Mas, pelo resultado final, valeu a pena. E por falar em resultado final, a trilha sonora do John Williams. Que obra-prima. Dispensa comentários, né? Aquela música te transporta direto pro mundo de Jurassic Park. É grandiosa, emocionante, te coloca no meio da ação. E o Spielberg não se contentou com uma trilha sonora incrível, ele queria que a gente pudesse sentir cada rugido, cada passo dos dinossauros. Para isso ele investiu na DTS, que era uma tecnologia de ponta para som sonoro na época. Que rugidos. O Gary Ridgstrom, o designer de som, usou uma mistura inusitada de sons de baleias, golfinhos, cavalos e até de tartarugas para criar os sons dos dinossauros. Parece estranho, né? Mas o resultado foi incrível. Ele conseguiu criar sons que eram ao mesmo tempo familiares e completamente novos. E essa atenção aos detalhes que faz de Jurassic Park uma experiência cinematográfica tão marcante, você não acha? Sem dúvida. Mas deixa eu falar uma coisa. No filme tem um esqueleto de Alamosaurus no centro de visitantes. Mas esse dinossauro não é do período Jurássico, que gafe, hein? Pois é. Parece que até o Spielberg erra de vez em quando, né?
Mas sabe o que é mais legal? Pouco antes do filme ser lançado, cientistas descobriram o Utahraptor, um dinossauro muito parecido com o Velociraptor do filme, só que maior. O Stan Winston, criador dos animatrônicos, até brincava. Nós o criamos e depois eles o descobriram. Parece que a vida imita a arte, né? Ou a arte imita a vida, quem sabe. Mas e aí, o que mais te impressionou nessa história toda? Olha, acho que o mais fascinante é ver como Jurassic Park uniu ciência, arte e tecnologia para criar uma experiência tão única. É um filme que, mesmo depois de tantos anos, continua nos transportando para um mundo de maravilhas e perigos. E você, o que te impressionou? E você, o que te impressionou? Nossa, tanta coisa. Mas acho que a dedicação do Spielberg a cada detalhe. Ele não economizou esforços para que tudo fosse o mais real possível. Cenários enormes, efeitos práticos, computação gráfica. Falando em realismo, a gente não pode deixar de falar da importância do som em Jurassic Park. A trilha sonora do John Williams é simplesmente épica. Mas você sabia que até os sons dos dinossauros foram criados com uma mistura, digamos, inusitada? É verdade. A gente já comentou que Gary Ridstrom usou sons de baleias, golfinhos, cavalos, mas tartarugas acasalando, sério. Pois é, ele usou gravações de tudo quanto é bicho para criar os rugidos, os passos, a respiração dos dinossauros. E essa mistura, por mais estranha que pareça, funcionou perfeitamente. O Spielberg queria que a gente sentisse a presença dos dinossauros, que a gente acreditasse que aqueles animais gigantes estavam ali, né, na tela, e o som teve um papel fundamental nisso. Imagina a sensação de estar no cinema com aquele som potente e, de repente, o rugido do T-Rex. Devia ser de arrepiar. Sem dúvida. E o Spielberg, com a sua obsessão por detalhes, caprichou na hora de criar o efeito dos passos do T-Rex. Sabe como ele fez? Não como. Colocou um copo d'água em cima de um amplificador e tocou uma música com batidas graves. As ondulações na água deram a ele a ideia de como simular o impacto dos passos do dinossauro no chão. Que ideia genial! E essa atenção aos detalhes se repete em várias partes do filme. Você sabia que a equipe de efeitos visuais passou meses estudando o movimento de animais tipo rinocerontes, elefantes, crocodilos, para criar os movimentos dos dinossauros? Verdade. Eles queriam que os dinossauros se movessem de forma natural, como animais de verdade, e não como monstros de filme B. E essa busca pelo realismo se estende também à escolha do elenco. O Spielberg queria atores que pudessem transmitir a sensação de espanto, de medo, de admiração diante dos dinossauros. E ele acertou em cheio. O Sam Neill, a Laura Dern, o Jeff Goldblum. Eles incorporaram seus personagens de forma brilhante. A gente realmente acredita que eles estão vivendo aquela aventura. Concordo. E por falar em aventura, lembra que a gente comentou sobre o Spielberg ter que escolher entre dirigir Jurassic Park e A Lista de Schindler? Que decisão difícil, né? Pois é, a Universal fez essa exigência, e ele acabou optando por Jurassic Park. Mas que bom que ele dirige os dois. Verdade. Jurassic Park é um marco na história do cinema. Um clássico que a gente nunca se cansa de assistir e sabe o que é mais legal. Ele não é só um filme de ação e aventura, ele também nos faz pensar sobre a ética da ciência, sobre os limites da nossa interferência na natureza. E esses temas, infelizmente, se tornaram ainda mais relevantes hoje em dia, né? A gente vive num mundo em que a ciência avança a passos largos e é preciso ter cuidado para não cruzarmos certas linhas. Jurassic Park é quase um alerta, um lembrete de que a natureza é poderosa e a gente deve tratá-la com respeito. Concordo. É. Mas você, o que mais te chamou a atenção nessa imersão em Jurassic Park? Acho que o mais impressionante é como Jurassic Park conseguiu combinar talento, criatividade e tecnologia para criar uma experiência única. É um filme que diverte, emociona e nos faz pensar. E você? O que me fascina é a capacidade do filme de nos transportar para um mundo completamente diferente. De nos fazer acreditar que os dinossauros estão de volta. É pura magia cinematográfica. E é por isso que Jurassic Park continua encantando gerações. É um filme atemporal que nos faz sonhar, vibrar e, claro, sentir aquele friozinho na barriga. Falando em friozinho na barriga, você sabia que o Spielberg se inspirou no mestre do suspense, Alfred Hitchcock, para criar a atmosfera de suspense em Jurassic Park? Ah, é. Me conta mais sobre isso. O Hitchcock dizia que o suspense não está em mostrar o perigo, mas em criar a expectativa, em fazer o público imaginar o que pode acontecer. E o Spielberg usou essa técnica com mais em várias cenas do filme. Por exemplo. Na cena em que os personagens estão presos no carro e o T-Rex se aproxima, a gente não vê o dinossauro de cara. A gente só ouve os passos, a respiração, sente a vibração do chão. O Spielberg cria uma tensão crescente, um clima de suspense que nos deixa grudados na cadeira, esperando o ataque a qualquer momento. E quando o T-Rex finalmente aparece, Ah! é de tirar o fôlego. Sem dúvida. O Spielberg sabe como ninguém construiu uma cena de suspense, como nos levar numa montanha-russa de emoções. E além do suspense, Jurassic Park também tem momentos de humor, de aventura, de romance. É uma mistura perfeita que prende a atenção do público do começo ao fim. Verdade. E essa mistura de gêneros, junto com a qualidade técnica impecável, fez de Jurassic Park um sucesso absoluto. Você sabia que o filme ganhou
3 Oscars. Tem dois quais? Quais? Melhor edição de som, melhor mixagem de som e melhores efeitos visuais. Merecidíssimos. Jurassic Park revolucionou os efeitos especiais e abriu caminho para uma nova era no cinema. E essa revolução continua até hoje, né? Os filmes de hoje em dia usam técnicas de computação gráfica cada vez mais sofisticadas para criar mundos fantásticos e criaturas incríveis. Verdade. Mas Jurassic Park tem um lugar especial na história do cinema. Foi ele que mostrou ao mundo o poder da computação gráfica, que abriu as portas para a era dos efeitos visuais digitais. E é por isso que a gente está aqui hoje, mergulhando fundo nesse universo. Jurassic Park é um filme que merece ser visto, revisto e apreciado em todos os seus detalhes. Concordo, é um filme que marcou época e que continua nos encantando até hoje. E para quem quiser se aprofundar ainda mais, a gente recomenda a leitura do livro do Michael Crichton, que inspirou o filme. Boa dica. O livro é cheio de detalhes que não entraram no filme. E claro, a gente também recomenda os outros filmes da franquia Jurassic Park, cada um com suas particularidades e suas aventuras eletrizantes. Mas Jurassic Park, o original, sempre terá um lugar especial no nosso coração, né? Sem dúvida. É um filme que marcou a nossa infância, a nossa adolescência. É um clássico que a gente sempre vai guardar com carinho. E você? Se lembra da sua reação ao ver o T-Rex pela primeira vez? Como esquecer? Eu levei um baita susto, mas ao mesmo tempo fiquei fascinado, sabe? Era incrível ver um dinossauro daquele tamanho, com tantos detalhes, se movendo na tela. Era como se ele estivesse ali na minha frente. Nossa, é verdade. Jurassic Park realmente mexeu com a gente. E já que você está falando de efeitos especiais, você consegue imaginar como seria o filme se o Spielberg tivesse seguido a ideia inicial de usar stop motion? Nossa, ia ser completamente diferente. Stop motion tem aquele visual característico dos filmes antigos de monstros, sabe? Mas, convenhamos, a computação gráfica deu aos dinossauros um nível de realismo que seria impossível de alcançar com bonequinhos, principalmente naquela época. Ah, é verdade. Imagina o trampo que ia dar para animar aqueles dinossauros gigantescos quadro a quadro. Acho que o filme ia levar uns 10 anos para ficar pronto. Com certeza. E o resultado provavelmente não teria o mesmo impacto. A computação gráfica permitiu que os dinossauros se movessem com fluidez, interagissem com o ambiente, com os atores, de uma forma muito mais convincente. Você lembra da primeira vez que a gente vê o Brachiosaurus? Com aquela música emocionante do John Williams? É de arrepiar. De arrepiar. A computação gráfica permitiu que o Spielberg criasse cenas grandiosas e espetaculares, que realmente te transportam para outro mundo. Mas me corrija se estiver errado, o Spielberg não usou só computação gráfica, né? Os animatrônicos também tiveram um papel importante no filme. Você tá certíssima. O Spielberg sabia que para o filme ser realmente convincente, ele precisava usar uma combinação de técnicas. A computação gráfica era perfeita para cenas de movimento, para os planos abertos. Mas os animatrônicos, criados pelo Stan Winston, davam aos dinossauros uma presença física. Uma tangibilidade que a computação gráfica ainda não conseguia replicar. É verdade. O T-Rex, por exemplo, era um robô gigante, com movimentos hidráulicos, expressões faciais. Incrível. Incrível. E essa mistura de técnicas funcionou perfeitamente. Jurassic Park é um marco nos efeitos visuais, um filme que até hoje impressiona pela qualidade, pelo realismo dos dinossauros. E sabe o que eu acho mais legal? O Spielberg não usou os efeitos visuais só para criar espetáculo. Ele usou a tecnologia a serviço da história, para criar momentos de suspense, de emoção, de humor. A cena em que o Trax está com o cabo, por exemplo. É um show de efeitos visuais, mas também é uma cena tensa, angustiante. Nossa, de ruir as unhas. O Spielberg realmente é um mestre em usar a tecnologia para contar histórias, para criar experiências cinematográficas inesquecíveis. Jurassic Park diverte, emociona e também nos faz refletir. O filme levanta questões importantes sobre a ética da ciência, os limites da nossa interferência na natureza. Será que a gente tem o direito de trazer de volta animais extintos? Quais as consequências disso? Perguntas que continuam mais relevantes do que nunca, né? A gente vive num mundo em que a biotecnologia avança cada vez mais rápido. E Jurassic Park serve como um alerta, um lembrete de que a natureza é poderosa e que a gente precisa ter cuidado para não repetir os erros do passado. Verdade. Acho que essa combinação de entretenimento com temas relevantes que torna Jurassic Park um filme tão especial. É um clássico que continua a nos fascinar, a nos fazer pensar e a nos transportar para um mundo onde os dinossauros voltam a andar sobre a Terra. Exatamente. E por isso Jurassic Park marcou época e continua encantando gerações. Foi uma experiência incrível mergulhar nesse universo com você. Igualmente. E para quem está nos ouvindo, fica a dica. Assista o Jurassic Park de novo, mas dessa vez prestem atenção a todos os detalhes que a gente comentou aqui. Vocês vão ver o filme com outros olhos. E não deixem de compartilhar suas impressões com a gente. A gente adora saber o que vocês estão achando do Deep Dive. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo. Dessa imersão no mundo dos dinossauros. Até a próxima. Valeu!